Gênesis, no início de tudo. No início de tudo, lá em Gênesis, quando começou tudo. Lembra-se, nós conhecemos muito bem a história. O Senhor começou a construir o mundo, começou a construir o universo, e estava lá no jardim, construiu o jardim, e tudo pronto, tudo bonito, colocou os animais, colocou as plantas, as flores, colocou água salgada, água doce, tudo. Lua, estrelas, sol, tudo estava lá, lindo, maravilhoso. E aí ele viu que precisava de um homem para cuidar de tudo isso, e aí ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele foi lá e fez o homem, e o homem está pronto. E ele começou a perceber que o homem estava sozinho, e o homem estava muito precisando de uma companheira. E aí ele foi e arrumou uma companheira, e nós conhecemos muito bem a história. Agora tem o homem e a mulher, macho e fêmea, Deus criou, como diz a Bíblia. Esses dois, então, pecam diante de Deus, a gente conhece muito bem a história, e eles, depois do seu pecado original, eles saem da presença do Senhor e vão para fora do jardim. Saindo da presença do Senhor, e eles estão agora vivendo um novo período, uma nova estação da vida deles, e uma estação não muito grata, não muito boa, uma estação que nós podemos chamar da estação de inverno, uma estação muito chuvosa, com muitas nuvens, com muita pancada de chuva, uma estação que mexeu com a vida do casal. Eles estavam muito cômodos ali. Eles tinham a presença de Deus diariamente próximo deles. Deus estava ali a todos os dias. A Bíblia relata que Deus descia, conversava com o homem, conversava com a mulher, batia um papo, e os dois ali iam trocando ideias. Eles tinham essa presença, até porque quando Deus pensou no homem e na mulher, ele pensou num relacionamento com o homem. Quando ele pensou no ser humano, ele pensou em fazer um homem para ter um relacionamento com ele. Essa era a ideia. E agora, por causa do pecado, eles saem da presença de Deus. Isso é muito importante a gente entender. Eles saem da presença de Deus. Deus não sai da presença do homem. É o homem que sai da presença de Deus. Deus está sempre no mesmo lugar. No mesmo lugar. Ele não arredou um só passo do seu lugar. Ele sempre esteve ali. Quem foi que saiu da presença? Foi Deus que saiu da presença do homem, ou o homem da presença de Deus? O homem da presença de Deus. O homem sai da presença de Deus. O homem se distancia da presença de Deus. E aí nós sabemos muito bem que nascem dois filhos. Qual é o nome deles? Caim e Abel. E esses dois, então, todos os anos, eles ofereciam ofertas ao Senhor. Até que um dia, em um desses momentos, na hora de oferecer a oferta, Deus se agrada mais da oferta de um do que do outro. Com isso, aquele que Deus não se agradou de sua oferta, e tampouco dele, ele vai lá e mata o seu irmão. Matando o seu irmão, então nós vamos perceber que por intermédio de um pecado, surge um novo pecado. Um abismo chama outro abismo. E aí, esse homem, esse menino que pecou, matou seu irmão, enterrou seu irmão, Deus vem e fala com ele. Aí eu lhe pergunto, qual era a profissão desse cidadão? Ele era o quê? Lavrador. Fala comigo assim, lavrador. O lavrador, ele não tem como sair da sua terra.
Ele não tem como ficar indo para um lado e para o outro. Ele não tem como ficar viajando para lá e para cá. Porque o lavrador, ele precisa fixar residência. Por quê? Porque ele tem que cuidar da terra, ele tem que preparar a terra, ele tem que jogar as suas sementes, ele tem que cuidar para que essas sementes não sejam comidas pelas aves de rapina que vêm e comem a semente. Ele tem que cuidar. Ele tem que, quando começar a germinar aquelas plantas, aquelas sementes, ele tem que tirar aquelas sementes dali, levar para outro lado, plantar em outro lado, para que ela possa crescer e dar fruto, e aí sim ele comer do seu fruto. Se você colocar no papel, você vai perceber que isso demora, dependendo do que ele plantar, demora de 6 a 1 ano, ou até mesmo 1 ano e 8 meses. Então, essa questão dele viajar para lá e para cá, não tinha como. Dele sair de uma terra e ir para outra, não tinha como. E Deus então fala para Caim, você vai sofrer um castigo, você vai sofrer uma penalidade por causa do seu pecado. E essa penalidade, ou este castigo, é simplesmente você vai virar um andarilho. Mas como alguém que está acostumado a lidar com a terra vai virar um andarilho? E ele então vira um andarilho. E aí ele comete outro erro. Qual erro? Ele fixa a residência em um lugar. Casa com 2 mulheres. Aí é um erro dobrado e burro. Que com uma já é complicado, imagine 2. Sim ou não? Quem é casado sabe. A irmã olhou ali para o cara ali e falou assim, só fez assim, ó. Em casa a gente conversa. Eu posso falar que a minha não está aqui. Só justificando, eu vim para cá e ela foi para Jardim Catarina, ela está lá em Jardim Catarina hoje. Bem, e aí vem uma geração. As gerações começaram a surgir. E se você perceber no capítulo 4 e no capítulo 5 de Gênesis, você vai observar que estes homens, essas gerações que foram criando, foram esquecidos de Deus. Ou melhor, esqueceram de Deus. Deus já não estava mais na pauta da sua vida diária. A presença de Deus já não era mais tão satisfatória como antes. A presença de Deus já não era tão importante como antes. A presença de Deus ficou a um lado. E se você seguir simplesmente e observar em Gênesis capítulo 4, já no final do capítulo 4, e indo para o capítulo 5, você vai ver a genealogia e você vai ver quantas gerações se passaram. Vamos falar aí de aproximadamente entre 5 a 7 gerações. Cada geração dessa, nós estamos falando entre 80 a 100 anos. Ou seja, nós estamos falando aí de 7 séculos que passaram sem pronunciar a palavra Deus. 7 séculos sem as famílias se reunirem e cantarem louvores a Deus. 7 séculos sem as famílias educarem os seus filhos na presença de Deus. Acabou. Se você pegar a história, e principalmente a história americana, a época mais produtiva dos Estados Unidos, e a época que mais se evoluiu humanamente falando, foi quando se ensinava nas escolas a Bíblia. No dia que tiraram a Bíblia das escolas, simplesmente os Estados Unidos começou a degringolar, acabar. E hoje, a vida americana
nada. Simplesmente nada. Eles não valorizam a vida como valorizavam antes. Mas vamos lá. E eles se distanciaram. Muito bem, até que veio Enos. Enos chega então e é essa pessoa responsável para trazer de novo a lembrança, a memória da presença de Deus. Ele traz a presença de Deus novamente para o seu povo. E a partir daí, volta então a pauta do ser humano à presença de Deus. Porém, o pecado continua. E se você perceber, já no capítulo 5 e no capítulo 6 de Gênesis, se você perceber, você vai observar que estava pior do que era antes, a ponto de Deus ter mandado o dilúvio para exterminar o povo. Ele só deixou permanecer para que a humanidade não se acabasse. Quem foi? A família de Noé. Só. Muito bem. Segue aí então, e você vai ver sempre, o ser humano vivendo uma vida em pecado. E quando ele estava numa vida em pecado, ele sempre vai olhar de longe para Deus. Ah, como era tão bom aquela época. Ah, como era tão bom a época que eu tinha aproximação dele. Como era gostoso ouvir no meu ouvido essa voz tão sonora que era a voz de Deus. Mas hoje eu não consigo mais. E aí eu quero abrir um parênteses aqui e te perguntar uma coisa. Será que hoje aqui tem alguns de nós, e eu quero me envolver nisso, que estamos olhando como olhamos para Deus tão distante e dizendo a mesma coisa? Como era bom. Época boa foi a época que eu me converti. Eu estava na igreja todo dia, eu orava, eu cantava, eu jejuava, eu lia a Bíblia, e quando eu lia a Bíblia, a presença de Deus vinha na minha vida. Que época boa! Mas o que te fez não ter mais esta época? Porque se você perceber, quando Deus pensou em mim e em você, quando Deus pensou na humanidade, Ele não pensou numa presença, numa intimidade temporária. Ele pensou numa intimidade longínqua até a eternidade. E isso porque eu e você somos seres humanos. Nossa ideia e nossa visão não consegue ultrapassar desta parede. Mas quer ver como você vai conseguir ultrapassar sua visão desta parede? Fecha seus olhos. Literalmente, fecha seus olhos. Começa a olhar agora para quando você conheceu a Jesus pela primeira vez. Começa a deslumbrar agora e ver aquele tempo lá atrás que você sentia a presença dele, meditando na palavra dele, lendo a palavra. Lembra quando você saía de ônibus e levava a Bíblia para ler? Lembra quando você tinha seu horário de almoço e você se retirava no seu horário de almoço para um cantinho e ia orar ou ia meditar na palavra? Você lembra que quando você saía, chegava, dava domingo e você queria chegar cedo na igreja e você estava lá para fazer tudo que tinha que fazer e estar, e quando a adoração vinha, você adorava o Senhor e sentia a presença dele? Você lembra disso? É exatamente
exatamente isso que Deus pensou para você, não só aqui na terra, mas para você dar sequência e chegar na eternidade com a mesma intensidade de adoração e de relacionamento com Ele. É isso que eu e você precisamos. Eu e você precisamos desse relacionamento que, infelizmente, ao longo do tempo, nós vamos nos afastando de Deus cada vez mais. Mas o mais interessante, que Deus está no mesmo lugar, te esperando e dizendo para você: filho meu, dá-me o teu coração. A única coisa que Deus quer de você é o teu coração. Filho meu, não se distancie mais de mim. E o tempo foi passando. O tempo foi passando. Até que um dia, em João 3,16, que eu e você conhecemos muito bem, e queria que você recitasse comigo de cor, se for possível. Não precisa colocar aqui não, por favor. Coloca não. Vamos testar o metanoia agora. João 3,16, você relembra? Por quê? Começaram até a falar em línguas aí, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único ou unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus sempre pensou em mim e em você para a eternidade. Presença começando aqui e terminando ou não, ou dando sequência na eternidade. Presença de Deus. Presença de Deus. Agora, o que diz o versículo 17? O versículo 16 é uma poesia. E a gente sabe ele de cor. E vou te dizer mais. Segundo as estatísticas, João 3,16 é o versículo mais lido do mundo. Muitos lugares no mundo não tem Bíblia, não tem essa escritura. Não existe isso que você tem na mão. Muitos lugares do mundo. Eu vou te dizer, segundo a última estatística do Comiban, que é uma agência que cuida das pesquisas no mundo inteiro. O último congresso deles, em 2017, eu estava lá, e coincidentemente foi em Bogotá, na Colômbia, e eu estava lá nesse dia, eu fui para esse congresso. Falamos de aproximadamente 6.800 idiomas e dialetos que não tem Bíblia traduzida para o seu povo. Tem muita coisa ainda que nós não sabemos. Mas João 3,16 tem. Por isso que é considerado o versículo mais lido por todo mundo. Mas nós esquecemos muito do versículo 17, que diz: Deus enviou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Preste bem atenção. Não se autocondene pelo seu pecado, porque Jesus não te condena. Não se autocondena pelo seu pecado, e com isso você vai se afastando de Deus cada vez mais por causa do seu pecado. Não faça isso, porque Deus enviou Jesus, não foi para te condenar, foi para usar as mesmas palavras que ele usou para aquela mulher pecadora. Aonde estão seus acusadores? Vai,
não peques mais. Vai e não peques mais. É isso que Jesus quer. Na realidade, Jesus aparece nesse cenário que nós vamos falar agora, porque eu e você vivíamos em pecado. E agora, Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 em diante, que Jesus reconciliou a nós com Deus, para não vivermos mais em pecado como vivíamos. Jesus é o reconciliador, homem e Deus. E aí o que Jesus faz? Preste bem atenção. Isaías vai dizer que existia um abismo entre o homem e Deus. Ele vem e puxa e diminui e acaba com esse abismo, fazendo agora a aproximação novamente do homem e Deus. Acabou, não existe mais esse abismo. Você agora não precisa mais olhar para Deus lá longe. Ele está ao seu lado. E vou dizer mais, não só ao seu lado, mas dentro de você. Ele te ama tanto que ele disse: eu não quero mais, ou melhor, não quero viver aqui, quatro paredes. Eu quero viver dentro dos meus filhos. Eu quero estar tão próximo dos meus filhos que eu quero morar dentro deles. Eu não quero mais perder essa intimidade que eu tinha com eles antes, por causa de uma serpente. Não quero mais. Eu agora quero estar aí, habitando dentro deles, vivendo dentro deles. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você peca, não ache que Deus está longe de você, porque Ele não está. Ele está dentro de você. Quando você peca, e não vou falar aqui do pecado, ou qual foi o seu pecado, até porque eu nem sei e nem quero saber. O que eu quero saber é, Deus está dentro de você dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. É isso que Ele quer. Ele está dentro de você, Ele não está longe. Ele não está lá na eternidade, Ele está dentro de você. E o que Ele quer é apenas um coração disposto ao arrependimento. E aí, essa presença tão gloriosa, tão poderosa, ela retorna. Agora, ela está tão perto, tão perto, tão perto, que você não precisa mais de um arrepio. Todo momento, todo instante. Você não precisa de uma conferência. Não. A conferência é mais um evento que vai te ajudar. Como eu disse, é importante, mas não é tão importante. O mais importante é você saber que Ele está dentro de você e que qualquer momento, a qualquer momento e instante, você pode acessá-lo. Acesse a presença a qualquer momento. Eu lembro, em 95, eu tinha voltado da Colômbia e fui trabalhar numa empresa. E essa empresa me mandou para trabalhar no interior de São Paulo. Vale do Paraíba era a minha região, eu trabalhava naquela região. E um dia, eu estava em Pindamonhangaba, na região, fazendo clientes, e já deu a noite, e eu fui para o hotel. Aí tomei banho,
Tô descendo, tinha um rapazinho muito falante, e terminei, desci, perguntei o rapaz da recepção, e tem um restaurante aqui para eu comer, queria jantar. E aí o rapaz me indicou, e aí o rapazinho falou assim, aí, posso ir com você? Aí eu falei assim, vamos, e fomos conversando. Mineirinho, falante, tá. E aí, ele falou assim, e a gente está andando, e passava as meninas, e ele, meu Deus, e passando, e mexendo com as meninas, e tá. Aí ele me catucou, lá, que gostosa, cara, lá. Eu falei assim, rapaz, gostosa é a minha que está lá no Rio de Janeiro, essa é gostosa, experimentei, essa é boa. Experimento sempre, e tem que experimentar, né? E aí, ele falou assim, você é crente? Aí eu falei assim, graças a Deus. E aí ele falou assim para mim, rapaz, eu tenho que ir à igreja dar umas oradas fortes. Estou meio distante de Deus. E aí eu fiquei pensando, quem sou eu quando ninguém está me vendo? Quem sou eu? Quando ninguém conhecido está me vendo. O que eu faço? Eu deixo essa distância voltar a ser o que era antes? Ou eu estou sempre próximo dele? Quem sou eu? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus enviou Jesus, não foi para te condenar, foi para te salvar. Deus enviou Jesus, não foi para dizer, você vai para o inferno. Não, foi para dizer para você, vem filho meu, dá-me o teu coração. Eu quero teu coração.